Tá bem. Ótimo, tá melhor do que eu. Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde aos nossos irmãos que nos assistem através do nosso canal do Facebook, do Instagram. A vocês que estão chegando a casa a primeira vez, sejam muito bem-vindos, que essa seja a primeira de muitas vezes. Nós vamos dar início hoje, no sábado sempre a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos. Quem vai fazer o nosso estudo hoje é a Deusa, nossa querida, que está sempre aqui na nossa casa. E o estudo hoje do Livro dos Espíritos são os itens 1003 a 1009. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Silvana, trabalhadora da nossa casa. E o item a ser estudado na sustentação é o Evangelho capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 9. Então agora eu vou passar a dar alguns avisos da nossa casa. Nós temos o nosso grupo de estudo, continua ainda, a gente vai até dezembro, depois dá uma paradinha, depois inicia de novo os estudos aqui na nossa casa, eles não param não, eles só dão realmente essa paradinha para as festas de final de ano, mas bem lá bem perto já do Natal, no início de janeiro, acho que 1 ou 2 semanas depois, a gente já está de volta. E mesmo assim estão todos convidados a virem estudar. Eu sempre falo que é o estudo que ajuda muito a gente a ver a vida de uma outra forma, né? Porque a gente está sempre tão problemático. Nós não estamos problemáticos, nós vivemos num mundo de provas e expiações, então não tem outro jeito. É prova, expiação, e a gente vai caminhando. Mas a doutrina espírita, ela abre muito a nossa cabeça, ela faz a gente caminhar com mais leveza, com mais entendimento, e aí a gente consegue levar nossa caminhada até o final, entendendo os porquês, tentando entender e aceitar fatos que está aí para todos nós. Não existe quem não tenha problema, não existe quem não tenha dificuldade, independe disso de ter dinheiro, de não ter dinheiro, de raça, de credo, não tem jeito, é para todo mundo. Então, a doutrina espírita, ela nos esclarece, ela ajuda a gente a caminhar com mais leveza, com mais entendimento. E aí o resto a gente vai levando, né? Depois do estudo, a gente tem o nosso atendimento fraterno. Atendimento fraterno é onde um trabalhador da casa vai orientá-los melhor. Às vezes a gente tem alguma dificuldade, precisa entender algumas coisas que acontecem na nossa vida. E aí é só aguardar sentadinho no lugar de vocês que eu vou encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor, tá bom? Então eu vou fazer agora a leitura. Gente, já começamos a entregar as sacolinhas de Natal das nossas crianças da obra social. Então, as sacolinhas estão ali na livraria. Quem quiser apadrinhar uma criança já para o Natal, depois do estudo também, só ali na livraria, que o Carlos vai estar lá para orientar como é que funciona, tem a data o prazo de entrega, que a gente já está com mais de 200 famílias assistidas. Então, se nós temos 200 famílias, nós temos mais de umas 250, por aí, né, de crianças, para a gente apadrinhar, para que no Natal elas recebam a bolsinha,
uma roupinha, um chinelinho. Então, a gente está aí contando com a ajuda de vocês. Eu vou fazer agora a leitura do Evangelho, para depois a gente iniciar a nossa palestra com a nossa querida deusa. E o capítulo é o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 9. Os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual aquele que a possui terá que prestar contas. Não acrediteis que ela lhe seja dada para proporcionar o vão prazer do mando, nem como um direito ou uma propriedade, como erradamente os poderosos da terra acreditam. Deus, entretanto, constantemente lhes prova que não é nem uma coisa nem outra, visto que a retira quando deseja. Se fosse um privilégio ligado à pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e da mesma forma a retira. Todo aquele que é depositário da autoridade, qualquer que seja a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu escravo, até a do soberano sobre o seu povo, não pode esquecer-se de que é um encarregado de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que houver dado a seus subordinados. E as faltas que eles puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa direção ou dos maus exemplos, recairão sobre ele, assim como colherá os frutos da sua solicitude, por conduzi-los para o bem. Todo homem tem uma missão, grande ou pequena, sobre a terra. Qualquer que ela seja, sempre é dada para o bem. Portanto, desviá-la do seu objetivo é fracassar no seu cumprimento. Então, vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amoroso e bom, espiritualidade aqui presente. Mais uma vez, Senhor, nos encontramos na Tua casa para estudar hoje o Livro dos Espíritos. Que a nossa querida Deusimar possa ser intuída, possa ser ajudada, e que as suas palavras, Senhor, sejam semente em nossos corações. Que nós possamos estar atentos aos ensinamentos trazidos. Que seja assim, Senhor, em nome do diretor espiritual da nossa casa altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Kardec, o nosso pedagogo, e toda essa espiritualidade amiga que se encontra na nossa casa desde tão cedo para nos receber com todo o seu amor. Pela coluna de espíritos que sustenta a nossa casa, a Jesus, mas sempre a Deus nosso Pai, pedimos a permissão para darmos início ao estudo da nossa tarde de hoje. Graças a Deus. Eu esqueci só de pedir, por favor, que, se possível, desliguem ou ponham no modo vibra o celular, para que ele não toque na hora do estudo. Se precisar atender, não tem problema nenhum, pode ir ali fora. É porque realmente quando o celular toca, ele tira a atenção não só de quem está com o telefone, mas de todo mundo. Então, eu vou ler agora a pergunta 1003, para que a deusa possa iniciar o estudo. Duração das penas futuras. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? E os espíritos respondem a Kardec: Deus jamais age por capricho,
E tudo no universo é regido por leis em que se revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Eu vou passar agora a palavra para a Deusa. O estudo vai até 4h50, tá bom? Bom estudo. Boa tarde a todos, que possamos passar esses minutos envolvidos com a presença dos espíritos amigos, trabalhadores desta casa, que possamos experimentar essas vibrações de amor, que no nosso dia a dia, às vezes, é tão difícil pelo trabalho que nos compete, fora do nosso lar, em ambientes diferentes, e às vezes nós não conseguimos trazer a nossa mente tranquila, como ficamos nesse ambiente da casa espírita. É um momento íntimo nosso, porque é de cada um, é individual, essa tranquilidade e essa busca interna que nós precisamos. É como se a nossa vinda à casa espírita, a nossa busca de nos melhorar, é uma injeção de ânimo, para que nós possamos, no nosso dia a dia, na nossa semana, nós estarmos mais equilibrados, mais harmonizados e mais sintonizados com Deus, nosso Pai, com os bons espíritos, com o nosso anjo de guarda, que o tempo todo está conosco, nos impulsionando para nos tornarmos espíritos melhores aqui na Terra. Como a nossa amiga nos falou, a nossa conversa de hoje é da questão 1003 a 1009. É da parte 4ª, né, do Livro dos Espíritos, que fala sobre esperanças e consolações, penas e gozos terrestres, mas essa questão 1003, ela vai nos falar sobre a duração das penas futuras. Para nós espíritas, nós já temos o conhecimento que essas penas eternas, elas não existem, né? Elas são passageiras, como a primeira questão que a Mônica leu do Livro dos Espíritos. Então, isso muito nos dá esperança. Algo na doutrina espírita, eu não sei para vocês, que cada um tem uma coisa que mais alimenta o desejo de ser um melhor espírita, como Santo Agostinho nos pede que sejamos de fato. Mas para mim, aí é uma opinião minha, né, uma visão minha, a reencarnação é a coisa mais bela que a doutrina espírita me trouxe, porque nela eu encontro todas as razões de vida, um objetivo maior de vida, porque primeiro ela acaba com a morte, essa morte de tudo, e a morte na doutrina espírita, ela é apenas para o corpo, o espírito sobrevive, né? Porque o espírito não é daqui, ele está aqui com essa vestimenta. Nós viemos de lá, a gente fala de lá, como, né? Mas nós viemos do Criador. Então, é o meu ponto de vista, né? Que a reencarnação, ela nos apresenta tudo o que nós precisamos entender como vida na Terra e como vida futura. E quando nós nos deparamos com a reencarnação, ela vai de contra com o que nós aprendemos antes, que é esse entendimento, essa compreensão do sofrimento eterno. Ou então que nós iríamos esperar um dia de juízo e vir, né, toda aquela situação como se houvesse realmente um juiz a nos condenar. E nós também sabemos na doutrina espírita que não existe esse juiz à nossa espera.
A nossa própria consciência é o nosso juiz. Então, quando Kardec faz essa pergunta, né, se a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei, né, e os espíritos respondem muito simples: Deus nunca age de maneira caprichosa e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Então, se nós já temos o entendimento de que Deus é justiça, amor e caridade, por que que Ele iria deixar um de seus filhos num sofrimento eterno? Quando nós chegamos aqui na Terra, nós estamos em situações de provas ou expiação. Às vezes nos encontramos na expiação, no momento de expiação, outras vezes nas provas. Dificilmente, porque Deus é amor e bondade, Ele coloca os seus filhos nessa situação de provas e expiações ao mesmo tempo. Então, se nós observarmos, nós vivenciamos ciclos. Existem momentos de nossa vida que a dor vem, mas a dor, ela é uma dor que é física e moral, né? Então, se nós estamos nesse momento de dor, nós podemos passar por ela sem o sofrimento prolongado. A dor é da nossa natureza ainda, aqui na Terra, como espíritos imperfeitos que ainda somos. Mas o sofrimento, ele é opcional. Nós podemos passar pela dor, experimentando dias de sofrimento, mas nós não necessitamos viver eternamente sofrendo. Eu tenho uma amiga que há mais de 20 anos nós convivemos e há 15 anos ela perdeu um filho. Acredito eu que seja uma das piores dores, porque eu nunca passei por isso. Mas como mãe, eu me coloco no lugar, e que não é a mesma coisa, porque só quem sabe realmente a forma que é a dor é quem está passando por ela. Então nós podemos imaginar como mães que somos, né? E foi realmente todo um tempo de sofrimento, porque ele ficou mais de 3 meses no hospital, né? Após uma cirurgia muito simples, e um jovem. Então a gente questiona várias coisas, né? Ah, mas por que tão jovem? E aí a gente vai fazendo esses questionamentos. Mas tudo está sobre essa lei que não é caprichosa. Deus não age por capricho conosco. Existem razões, existem motivos. Até hoje ela sofre com a partida do filho, né? Ela não entende. E quando já houve ocasiões de numa conversa, né, até orientada por espiritualidade, que ele já teria vindo no meio familiar, já estaria reencarnado, ela não aceita essa hipótese de jeito nenhum, porque ela diz que ela quer, quando partir daqui, ela quer, quando partir daqui, que ele esteja do outro lado à sua espera. Então nós vamos ver que nós agimos com capricho, é a nossa vontade, é o nosso querer, mas não é sobre essas leis que regem o universo, né? Então ela sofre, ela vive sofrendo, ela acabou com a vida, ela não vive a vida como ela deveria viver, entendendo, né, que ele não morreu, que o filho não morreu.
e que o filho não é meu. Ele é um irmão querido que o Pai coloca, junto de cada um de nós, para que nós desenvolvamos esse amor, esse respeito, essa fraternidade. Mas ter esse entendimento não são para muitos. Então, quando nós entendemos que somente o bem é eterno, porque se nós entendermos que a duração do sofrimento ele é eterno, o mal ficará eternamente. Porque nós sofremos por quê? Porque nós ainda não aprendemos a fazer o bem. Então, de vez em quando, nós optamos por coisas que ferem essa lei divina. E como fere a lei divina, existe uma causa, ali um efeito, existem consequências. Então nós sofremos. Por isso que não existe um juiz a nos esperar sentado num trono, para nos condenar, para nos julgar. Existe a nossa consciência, e é em nossa consciência que estão todas essas leis, como está escrito no livro dos Espíritos. Então o mal, ele é passageiro, e aí vem a doutrina espírita a nos apresentar de uma outra forma, que a dor, ela vem, como está no Evangelho, a dor é o sino de Deus nos alertando, tocando para o nosso despertamento. Mas nós não precisamos sofrer com a dor. Por isso, hoje, quando nós falamos em dor, nós estamos diante da ciência, hoje, nos dando meios, nos fornecendo meios de amenizar as nossas dores, de acabar com as nossas dores. Quantos medicamentos hoje são maravilhosos para o momento em que nós estamos com dor. Mas e o sofrimento? Qual é o medicamento para o sofrimento? É nós entendermos o porquê, qual a razão que nós estamos experimentando esse momento de dor e sofrimento. E não ficarmos à espera desse dia chegar para acabar com as nossas dores, porque elas não serão eternas, elas são passageiras. Na 1004, são poucas questões, dá para a gente ir trabalhando todas elas. Na 1004, Kardec pergunta: o que determina a duração dos sofrimentos do culpado? Ou seja, daquele que infringiu a lei, daquele que ainda comete equívocos. Aí ele fala: o tempo necessário ao seu melhoramento. Então, melhorou, não necessariamente você precisa vir para passar por dor, para passar por provas ou expiações. E aí, nós de imediato pensamos assim: mas e esses espíritos que vieram, como o Dr. Bezerra, como o professor Eurípides, como Chico, como Gandhi, Madre Teresa e tantos outros, passaram pela dor? Mas de que forma eles conviveram com essa dor e eles lutaram para sair dessa dor? Porque conhecendo um pouquinho da vida do Chico, se fôssemos parar para pensar como nós pensamos ainda, será que se ele tivesse ficado preso às suas dores, ele teria conseguido, esse trabalho todo que ele fez para deixar para nós? E aí são coisas que a gente pensa assim: mas é o Chico, eu não sou o Chico, realmente.
Mas Deus não nos criou diferente. Ele nos criou simples e ignorantes. Ignorantes, né? Que nós não sabíamos, no desconhecimento. Mas nós temos todas as possibilidades, todas as portas para que nós também nos transformemos. Basta fazer aquilo que eles fizeram, ou seja, saíram da sua dor e observaram a dor do outro. Todas as vezes que nós estamos nesse lugar de vítimas, pensemos nas vítimas que estão à nossa frente. Emmanuel nos fala que não existe vítima na Terra. Então vamos nos colocar, todas as vezes que nós estivermos sofrendo, vamos observar a dor do outro. Quem não está sofrendo agora com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Quantos irmãos estão ainda sem ser encontrados? Perderam seus lares, né? Suas casas foram destruídas, seus entes queridos. Nós não sentimos essa dor também? E isso tudo acontece para que nós tenhamos esse olhar com o outro de empatia e para que nós nos movimentemos. Então todas as dores que vêm, né, que nos chegam, é para o nosso aprendizado. Tudo. Quem é que não sofre com a perda de um ente querido? Vocês conhecem a história de Célia Diniz? Uma que conviveu muito com o Chico. Aliás, o filme As Mães do Chico foi baseado na história dela. Quem já viu As Mães do Chico? Vejam, e ali a gente vai ver o que é realmente você transformar a sua dor em prol do outro. Porque às vezes é muito fácil nós ficarmos criticando que o outro se acomoda na sua dor. Mas o que nós podemos fazer para melhorar? Para curar a nossa dor? Célia Diniz, ela tinha, se eu não me engano, 3 filhos. E ela logo cedinho, os 3 eram pequenos, né? Ela de uma família abastada, já espírita, trabalhava com o Chico. E ela então, um certo dia, o seu filho de 4 a 5 anos saiu andar de bicicleta com a babá. E ele levou um tombo da garupa da bicicleta. Bateu com a cabeça, e daí veio então a sua morte. E ela sofreu muito, como toda mãe. Mas vieram o amparo da espiritualidade, o amparo de todos os amigos ali da casa, da família. Ela, mulher mais sensível e já praticante da doutrina espírita, teve uma visão, apesar da sua dor. Ela conseguiu ir adiante. O seu marido não. Muito materialista, ele não conseguia entender todo aquele processo. Mas ela trazia dentro dela uma pequena nódoa de mágoa a respeito da morte do seu filho. E ela, numa conversa com Chico, no encontro que ela teve com Chico, Chico perguntou para ela se ela já tinha conseguido perdoar a babá. Aí ela respondeu: não, Chico, eu não tenho raiva, mágoa. Chico, a gente não conseguia esconder as coisas, né, dele. Então, ele disse: perdoe, porque você já parou para pensar se ele estivesse na garupa, você pilotando a bicicleta?
era você que estaria carregando essa culpa. Essa dor seria mais forte. Então perdoe, até porque, de qualquer forma, ele iria desencarnar. Ele trazia de outras vidas a prova de desencarnar aos 4, 5 anos de idade. E aí o Chico conta para ela que foi muito difícil manter essa idade, porque ele era uma criança bastante levada. E aí ele pulava de um sofá para o outro, e a espiritualidade ficava colocando como se fossem almofadas em volta da parede ou no chão, para que ele não caísse e batesse com a cabeça, porque a sua dificuldade era na cabeça. Então, qualquer pancadinha que ele tivesse na cabeça, ele poderia desencarnar, como foi ele caiu da garupa da bicicleta e bateu com a cabeça e desencarnou. Então, a espiritualidade teve todo um trabalho de manter ele até os 5 anos, porque ele poderia ter ido antes. Passaram-se 2 anos, a sua filha, já grandinha, a filha vem a ter um câncer e também desencarna. Você imagina ela se recuperando, né, daquela dor de perder o seu filho, e aí logo depois também vem a perder a menina, a filha, né, jovenzinha também. É outro baque, é outro sofrimento, mas ela continua na lida, continua lutando. Resumindo, ela perde os 3 filhos, bem jovens. Então você imagina que ferida que fica dentro do coração dessa mãe. Ela não desistiu, ela poderia ter ficado ali na sua dor, mas ela não desistiu. Ela tem vários livros contando a história dela. E quando vocês assistirem um filme, vocês vão ver que Chico fala com ela, né? Então, as dores, né, o nosso sofrimento, ele não é eterno. Nós podemos nos desfazer aqui mesmo na Terra. E nós vamos ver que nós vamos levar com mais leveza quando nós trabalhamos em prol do outro. Nós esquecemos um pouquinho da nossa dor. Não que isso de vez em quando não venha a um certo momento nos ferir, nos trazer uma tristeza. Mas nós isso tudo vai passando com o tempo. E a nossa dor, ela se transforma em saudade, em recordações. E assim nós vamos levando a nossa vida. Então, quando os espíritos respondem a Kardec que é o tempo necessário, né, para cada um espírito, porque cada um evolui de uma forma e com o tempo. Nós não vamos evoluirmos, por mais que estejamos todos juntos, da mesma forma, porque nós não somos iguais. Então ele coloca: o estado de sofrimento e de felicidade, sendo proporcional ao grau de pureza de espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. Então, o tempo, né? Grandioso medicamento para nós é o tempo. Se nós soubermos aproveitar, né? Priorizar, porque nós falamos assim: eu não tenho tempo para isso. Mas nós temos tempo para outra coisa. Quem trabalha na casa espírita sabe muito bem disso. Quem trabalha com voluntário sabe muito bem como é que é administrar o tempo, né? Não são todos que trazem consigo o compromisso, a responsabilidade. E a gente precisa administrar isso muito bem, né? Fazer com que a pessoa entenda
que o trabalho é de sua responsabilidade, é um compromisso seu, mas não é comigo, não é com o Newton, não é com a Mônica, é com você mesmo, é com a casa, que os Espíritos contam conosco. Então, essa condição nossa de estarmos mergulhados, né, nesse planeta de provas e expiações, nós vamos ver que cada um está estamos na mesma escada, mas em degrau diferentes. E aí ele coloca, à medida que ele progride, os espíritos, ainda nessa questão 1004, à medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. E é São Luís que responde a Kardec. Então a gente vê que a duração dos sofrimentos é proporcional à purificação dos nossos pensamentos, de cada um de nós. Nós temos escolhas. Nós podemos ficar a vida inteira mergulhados na dor, no sofrimento, como nós podemos transformar essa dor e esse sofrimento. E aí a gente vai descobrindo que quando a gente faz isso, quando você transforma, você é feliz. Você é feliz. A 1005, para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto do que quando estava encarnado. Ou seja, será que o tempo para nós encarnados é diferente para os desencarnados? E ele fala assim, parece mais longo. O sono não existe para ele, só para os espíritos que atingiram um certo grau de purificação. O tempo se apaga, por assim dizer, em face do infinito. Então, porque no mundo espiritual, a dor, ela é moral, ela não é uma dor física. E a gente vê isso nas reuniões mediúnicas. Por mais que o espírito chegue falando que ele está sentindo frio, que ele está sentindo calor, que ele está com fome ou que ele está com sede, é uma dor moral, não é uma dor física. E essa dor, ela é mais acentuada, porque ela está intrínseca dentro de nós. Por isso que dói, por isso que sofre mais. Não é uma dor que a gente toma uma Novalgina e aquilo passa, melhora. É uma dor que precisa de entendimento, de compreensão. A 1006, a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, ou seja, se jamais tivesse de se arrepender nem de se melhorar, então sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres eternamente voltados ao mal. Nós somos criados para o bem. Fazer o mal ainda é uma escolha nossa, mas somos criados para o bem. Criou-os apenas simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade. Olha, eu gosto muito de Leon Denis, porque ele traz para a gente essa palavra com um conceito muito importante: vontade. Tudo parte da nossa vontade. Eu tive vontade de ir ao SEAP hoje. Foi essa vontade que fez com que eu estivesse aqui. Eu tenho vontade de fazer a distribuição das quentinhas nas ruas, e eu vou. Então, essa vontade aplicada, ela é uma ação, que nós precisamos colocar como ação, movimentar,
Porque não basta querer. Ah, eu tenho vontade, mas aí eu fico sentada no meu sofá. Aí eu não saio. Eu preciso, né, movimentar. E essa vontade, ela nos impulsiona sempre para o trabalho. Esta pode ser mais ou menos retardada, assim como há crianças mais ou menos precoces. Mais cedo ou tarde, ela se manifesta por uma irresistível necessidade que o espírito sente em sair da sua inferioridade e ser feliz. Então, essa vontade, se nós não colocarmos em ação hoje, mas amanhã nós podemos. Porque é da lei esse movimento, é da lei o progresso. E nós só vamos progredir se nós nos movimentarmos, se nós andarmos para frente. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do espírito, que jamais lhe tirando o livre-arbítrio, se ele fez mau uso, sofrerá as consequências disso. Novamente é São Luís quem responde. Então, não existe pena eterna para o espírito. Como a gente foi, né, criado ouvindo essas convicções de certas religiões que puseram isso em nós, sobre as penas eternas. E aí a gente vai ver hoje o próprio Papa Francisco falando a respeito das penas eternas, que não existem, indo contra o que muito já se foi falado anteriormente. Então é uma visão que o espírito precisa ter, porque quando nós entendemos que a nossa dor, o nosso sofrimento é passageiro, isso nos enche de esperança, isso nos enche de felicidade, porque vai passar, em um momento isso vai acabar. Como muitas pessoas hoje, elas vivem falando isso, né? Em uma visão pessimista, eu só vejo as coisas piorarem. As coisas estão só piorando, né? Estamos aí evoluindo. É um olhar triste que muitos de nós ainda têm. Porque é como se Deus tivesse, então, ordenado que a evolução acontecesse, que o progresso acontecesse. E não, está acontecendo coisas maravilhosas. E são nesses fatos, né, que estão acontecendo que nós devemos focar. Porque a gente não pode ficar só observando o que de ruim está acontecendo à nossa volta. Senão a gente não sai do lugar. E aí a gente esquece de tudo isso que a doutrina espírita nos traz. Senão a gente não avança. Que existem espíritos que estão realmente dispostos a travar um pouco a evolução, o progresso, sim, isso é visível. Eles existem, de fato. Mas nós não podemos nos acomodar com isso. Nós temos que avançar, né? E não ficar acomodados e a falar, mas eu não vou fazer, porque está todo mundo fazendo ou não fazendo, todo mundo praticando mal, porque tudo que nós estamos vendo, né, são as pessoas hoje num desequilíbrio. Mas por quê? Porque nós direcionamos a nossa visão para esse lado. Porque muitas coisas boas estão acontecendo nesse exato momento. Muitas pessoas estão fazendo coisas excelentes. Mas isso ainda não é visto por nós. Nós não estamos perdidos.
Deus está sob o controle. Nós estamos, né, sobre essa égide de amor. E Ele continua, né? Jesus continua nesse governo, nos trazendo, nos ensinando a paz. A gente vê as histórias de tantos espíritos que vieram antes. Francisco de Assis, Paulo, o próprio Paulo. Paulo é o retrato de que penas eternas não existem. Ele soube trabalhar dentro de si aquela visão cega que ele tinha sobre seguir Moisés, quando ele aprendeu a seguir Jesus. Ele não deixou de seguir Moisés, mas ele compreendeu uma visão que Moisés precisava para aquela época. Então ele se transforma. E a partir daquele momento, para ele, foi vida nova. Por isso que é de Saulo para Paulo. Na 1007, os espíritos, Kardec pergunta: há espíritos que jamais se arrependem? Há espíritos cujo arrependimento é tardio, mas pretender que jamais se melhorem seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto. São Luís. Eles trazem uns exemplos muito interessantes, né, para a gente. Esse exemplo da criança. É como se ele está falando, o espírito então nunca vai melhorar-se. É como falar, a criança nunca se tornará um adulto. Então ele traz aqui para a gente, né, que o arrependimento é muito importante. Mas nós não ficamos só no arrependimento. Será que quando Jesus, quando ele estava naquele momento no Gólgota, na cruz, prisioneiro, que estavam entre dois ladrões, e ele consegue dialogar e falar, né? Ele fala, olha, amanhã mesmo tu estarás comigo no meu reino, na minha glória. Mas por quê? Será que aquele espírito apagou tudo o que de mal ele fez no passado? Para estar com Cristo logo de imediato? Não. Com certeza ele precisou reparar os seus erros, ressarcir. Ele se arrependeu naquele momento, mas ele não anulou tudo aquilo que ele fez de mal. Então, às vezes, nós pensamos que essa fala de Jesus é como se de imediato, né, eu venho uma vida inteira fazendo mal, prejudicando o outro. E aí, então, naquele momento eu olho para o Cristo e aí eu aceito, né, Jesus como Salvador e já me tornei um espírito na condição de estar com Ele no mundo celeste? Não. Seria um privilégio. Então, por que eu iria lutar a minha vida inteira para fazer o bem? Se eu posso fazer o mal a minha vida inteira e de repente mudar, eu não quero mais fazer o mal. A história de Saulo nos mostra isso para a gente. Saulo, grande perseguidor de Jesus. Paulo, grande ensinador, grande convicto para o Cristo. Mas ele anulou o que ele tinha, o que ele fez de prejudicar, de seguir os cristãos, de apedrejar Estevão? Não, muito ele sofreu naquela encarnação.
Então a gente precisa ter esse entendimento que o arrependimento é necessário para a nossa melhoria, mas o ressarcimento é importantíssimo. Nós precisamos resgatar, né? Se fizemos o mal, vamos trabalhar para o bem, porque só o bem nos levará à condição de espíritos perfeitos. Na 1008, para a gente encerrar, Kardec pergunta novamente: a duração das penas depende sempre da vontade do espírito, não existindo as que lhe são impostas por um tempo determinado? Sim, há penas que lhe podem ser impostas por determinado tempo, mas Deus não deseja senão o bem de suas criaturas. Aceita sempre o arrependimento e o desejo de se melhorar nunca é estéril. Então nós vamos passar nesse percurso de nossa vida por grandes corrigendas. Nós ainda não conseguimos fazer o bem que nós gostaríamos de fazer, porque nós ainda oscilamos no trabalho do bem. Tem dias que a gente consegue nos manter mais com equilíbrio, a nossa mente mais focada para o bem, mas nem sempre nós vamos conseguir. Vai ter dias que a gente vai oscilar, a gente vai cair, mas nós vamos, nesse caminhar, sempre progredindo, quando nós buscamos essa vontade firme de nos melhorar. E aí a 1019, que é a última, é assim: segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas. E ela traz uma resposta enorme, tá, gente? E essa tem São Luís e Santo Agostinho que respondem essa questão. E aí a resposta é assim, ó: consultai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai se uma condenação perpétua, em consequência de alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, mesmo que fosse de 100 anos em relação à eternidade. Eternidade, compreendeis bem essa palavra? Sofrimento, tortura sem fim e sem esperança, apenas por algumas faltas. Não repugna ao vosso próprio critério semelhante pensamento? Que os antigos tivessem visto no Senhor do Universo um Deus terrível, invejoso e vingativo, compreende-se na sua ignorância, emprestaram a divindade às paixões dos homens. Então é aquela crença que a gente trazia antes do conhecimento da doutrina espírita, que nos fala de uma vida futura, de que existia um Deus que castigava, um Deus que estava ali sentado no seu trono, um velhinho de barba grande, com um cajado na mão, sem fazer nada, à espera da nossa vinda até Ele, para que chegássemos ali e falássemos de tudo o que nós tínhamos feito de errado, e que ali Ele iria, então, nos punir, nos julgar, nos condenar. E isso acabou-se com o conhecimento da doutrina espírita. A gente não vê um Deus dessa forma. A gente hoje vê Deus que é Pai. E qual pai castiga o filho dessa forma? Condena o seu filho a um sofrimento eterno. Nós que somos pais, nós estamos a educar, a ensinar, a esclarecer e a colocar os nossos filhos num caminho do bem. Por que Deus, Criador de tudo, de todas as coisas, desse universo maravilhoso, agiria diferente? Se Ele é justo, bondoso, amoroso.
né? Então, essa visão nossa deturpada, desse Deus que castiga, desse Deus que pune, isso ficou no nosso passado. Tá? E aí, continua então eles a falar, mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas num plano das primeiras virtudes. Poderia ele mesmo não ter as qualidades que exija com um dever? Não há uma contradição em que se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis que antes de tudo ele é justo e que o homem não compreende a sua justiça. Isso é uma grande verdade. A gente ainda não conhece essa justiça de Deus. Porque nós, homens, nós condenamos os nossos irmãos ainda. Nós julgamos. Né? Nós não temos esse olhar de misericórdia, esse olhar justo. Porque eu tenho que ser justo para com todos, não só para com os meus, mas para com todos. Para o meu filho, como também para o filho da Mônica. Então, quando nós agimos dessa forma, com justiça, nós estamos no caminho certo. E aí ele termina assim, Santo Agostinho: mas a justiça não exclui a bondade, e Deus não seria bom se destinasse às penas horríveis e perpétuas à maioria de suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para os seus filhos, se não lhes desse os meios de a compreender? Aliás, não é sublime a justiça unida à bondade que faz? A duração das penas depender dos esforços do culpado para se melhorar? Nisto se encontra a verdade do preceito, a cada um segundo as suas obras. Santo Agostinho. Então, que nós possamos, não sobre as minhas palavras, mas essas mensagens que Kardec traz para a gente, né, sobre essa visão dos espíritos superiores, como São Luís e Santo Agostinho, que a gente possa entender nesse nosso processo de evolução que nós não estamos na condição de julgar, de condenar, mas sim a nossa tarefa de, se tivermos oportunidade, de educar, de esclarecer, de respeitar e amar, porque cada um aqui com as suas obras, né? E todos nós somos tarefeiros do Senhor, todos nós, independente de religião, de raça, de cor, nós estamos aqui na tarefa de amar uns aos outros, como Ele nos ama. Muita paz a todos. Obrigada, Deusa, pelo estudo. Nós vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião, momento do passe. Vamos pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amoroso e bom, que nós possamos agora, Senhor, ser merecedores dos fluidos tão necessários ao nosso refazimento. Refazimento do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. E que Jesus, nosso médico maior, juntamente com a espiritualidade amiga aqui presente, possa ajudar aos médiuns da nossa casa a nos transmitir esses fluidos, que seja em nome do Cristo, mas sempre em nome de Deus, nosso Pai. Te pedimos, Senhor, que nós possamos dar início ao momento do passe. Graças a Deus. Que o Senhor esteja aqui presente nesse momento. Os superiores e os inferiores. Mas quem é inferior e quem é superior? Quando paramos para refletir com essa nossa pequenez moral ainda,
pensamos logo que entre nós existe essa separação. Mas por que Deus criaria uns inferiores e outros superiores? Ele não é justo, não é bom, né? A gente tem essa noção, né? Esse capítulo não se refere a essa questão, e sim à hierarquia, porque na realidade Deus nos criou com a mesma potencialidade. E aí vamos entender que se faz necessária essa hierarquia. Tem que existir o comando e o comandado sempre, para que as coisas tenham direcionamento, né, tenham uma ordem. Esses papéis sociais nas estruturas, na Terra, são necessários. Inclusive, no plano espiritual também tem essa hierarquia. Mas é tão difícil entender que a superioridade não é um favorecimento, né? A gente custa entender, porque a gente acha que é um favorecimento, né? A pessoa que é superior, que tem voz de comando. Mas não, é uma prova, né, de superioridade, é uma prova muito difícil, é como é a da riqueza realmente, né? Saber mandar demanda muita consciência, né, muita clareza de como somos pequenos, né? Às vezes a pessoa confunde, né, e aí cai no erro. Quantos que estão em comando são arrogantes, prepotentes, autoritários, austeros? Para ter voz de comando não precisa ser autoritário, não precisa falar, mas aqui eu mando, aqui eu comando, né? Jesus foi o nosso superior aqui na Terra, e ele em momento nenhum ele se mostrou arrogante, né? Prepotente. Ele teve a voz de comando e a gente era comandado, muitos ali eram comandados só com o ar dele, né? É aquela brandura dele, é a moralidade. Então, quando a gente vê uma voz de comando com muita austeridade, isso aí mostra inferioridade na realidade. Como muita gente que vem na inferioridade, ela vem para aquela prova ali também, para passar por situações que ela tem que mostrar humildade, né? E também é difícil de entender que a pessoa vem também às vezes ela vem até com estudo, né? Ela chegou aqui e estudou, né? Ela tem capacidade. Aí não consegue um emprego, ela vai trabalhar em alguma coisa, até no dito inferior, trabalho inferior, né? Mas ela tem capacidade e ela se acha injustiçado. Mas ela tem tanta coisa para aprender ali, né? A gente não sabe de nada, né? A gente só percebe que aqueles ditos trabalhos inferiores, né, tem tanta importância quando eles entram em colapso e uma greve, alguma coisa, a gente percebe que um correio faz falta, né? Uma limpeza urbana faz falta, né? Porque são trabalhos que a gente fica com preconceito, né? É inferior, não, eles têm uma relação de necessário, né? Eles são necessários. Então, a gente tem que se tornar inferior, né, para passar por aquela prova e tentar aprender a ser humilde, né? Aprender que o comando faz parte, mas aquele que comanda, ele tem que saber comandar também, tem que saber falar. Não dizem que conhecer a pessoa é só dar poder? É exatamente isso. A pessoa, às vezes, é uma brandura, né? Quando se dá o poder a ela cria uma arrogância, né? E essa prova é muito difícil, gente. A gente tem que até rezar pelos comandantes, né? Essas pessoas que comandam e sobe a cabeça ao poder. Existe a forma certa, não é todo mundo que vai cair nessa prova, não. Existem patrões bons, né? Aqueles que fazem a justiça social, a justiça no trabalho, sabem delegar, né? Porque você não tem que tomar todas as atividades para você e achar que ninguém sabe fazer igual a você. Não, tem que saber delegar também, né? As tarefas podem, todo mundo é capaz. Então, aquele que às vezes a gente acha que não pode fazer aquilo que a gente faz, porque a gente faz melhor,
Não, vai dar uma lição para a gente, né? Aquela posição de inferior tem muito conhecimento, aquela pessoa tem muito conhecimento, ela tem muito a dar. Isso eu estou falando aqui na parte, né, da terra. Quem dirá na parte moral, né? Aquele simples, aquele humilde que está numa posição inferior, ele tem muita moralidade, muito maior do que aquele que está numa condição superior. Então, a gente tem que experimentar uma posição e a gente também não pode demonizar, né, o lado superior, aquela pessoa que está naquela posição, porque em algum momento a gente também vai estar naquela posição, para provar daquela particularidade, né, saber como é experienciar aquele momento, né, tanto na inferioridade quanto na superioridade. E que Deus nos dê sabedoria quando esse momento chegar. Que a paz do Senhor esteja conosco. Eu vou fazer agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Que a paz e o amor vibrem no meio de todos. Que vocês se sintam inebriados pelo amor do nosso Mestre Jesus, para que possam caminhar desenvolvendo o bem, já que todos devem caminhar em um só sentido, com um só objetivo. Terão progresso quando todos estiverem neste intuito, que é o de praticarem o bem ao invés de acumularem bens. Que primeiro aprendam a trabalhar para o Cristo. O caminho é longo, a seara é grande, e é na caminhada que se aprende. Todos são convidados a caminhar, mas são poucos decididos por amor. Muitos são levados ao topo do orgulho, da vaidade, por se acharem. A vaidade o atrapalha tanto que deixaram de pensar no mal que o fazem aos seus próprios corpos. Quantos que aqui chegam sofrendo dores excruciantes por elevarem suas vaidades e destruindo seus perispíritos, e com isso levam meses, anos para começarem a se verem como espírito que foram. Quanta maldade ainda no mundo em meio ao orbe. Os homens que se dizem sábios junto à ciência criam, e os hipócritas se matam porque sabem muito, mas infelizmente ainda não sabem o que Deus criou. Não sabem que o que Deus criou não se deve mudar. Falo da vaidade, que forma um conjunto entre outros males que os homens buscam e com isso caem no abismo, e poucos conseguem se erguer. Poucos se levantam e continuam. Que vocês analisem bem essas pequenas frases. Peçam perdão quando pensarem em derrubar o irmão que caminha ao lado de mãos dadas. Sejam caridosos uns com os outros. Caridade não está no falar por falar. Está no agir, está no amor em ação. Caridade está no sorriso bem compreendido, na tolerância, nas palavras acolhedoras, na gentileza para com o desconhecido, no amparo aos pequeninos, ao socorrer um moribundo, tendo cuidado para com quem falar, no acatamento das confidências de um irmão, no silêncio antes das palavras agressivas desse ou daquele que um dia foi adversário, e no respeitar os hábitos e as cicatrizes do irmão. Palavras de um de nossos irmãos. Somos direcionados às casas cristãs no intuito de direcionar os trabalhadores na tarefa a qual são designados. Nós auxiliamos a quem está com os ouvidos atentos. Cada um tem sua tarefa e ficamos muito tristes quando estamos ao lado de um trabalhador e vemos que ele não está satisfeito com suas tarefas, que se dói por não estar no lugar do outro nas tarefas na qual foi designada.
Ah, como choramos em ver ainda tantas faltas em meio a vocês. Parem e pensem. Vejam que seu irmão está onde ele deve estar. Ele se comprometeu para estar onde está. Pois bem, não sejam egoístas. Trabalhem por amor. Sejam homens de bem um para com o outro. Não atrapalhe a caminhada do seu irmão. Ajude-o. Já que não foram escolhidos, aproveitem porque foram chamados. Trabalhar com amor, com caridade, não é para qualquer um. Dentre em 1 milhão, um é direcionado. É capaz de ouvir e trabalhar seriamente para o Mestre Jesus. Lutar pelos seus objetivos, os ensinamentos do Cristo. Esse não desiste em meio a 1 milhão e nós o ajudamos por sua vontade e sua elevação moral e espiritual. Que todos o sigam, já que o Mestre Jesus está bem distante de certos pensamentos de muitos de vocês. Nós não escolhemos o que fazemos, nós não escolhemos o lugar para estar, já que somos guiados por amor. Somos designados por amor a vocês, por amor aos irmãos que ainda pensam assim. Nós estamos aqui para direcionar e ajudar vocês. Ah, vocês dirigentes dessa casa, vocês não se colocaram onde estão. Vocês não pediram, foram designados, se comprometeram com o sábio dos sábios, o Mestre Jesus. Oh, quanto nos entristece vendo a humanidade como está, e ainda ver em meio de vocês os homens pedindo posições. Enfim, por que não pedirem trabalho? Já que aqui se chegam trabalhando, é de trabalho que precisam. Posses, diplomas, certificados, nada disso será útil aqui. Que a paz e a graça de Deus, a bondade e a misericórdia esteja com cada um de vocês. Graças a Deus, paz a todos, um trabalhador do Cristo. E ainda, Senhor, nessa vibração de paz, de amor e de tranquilidade em nossos corações, agradecemos por termos chegado à Tua casa mais uma vez, por termos dito sim ao convite ao Teu trabalho e que possamos ter coragem, fé, para continuarmos a nossa caminhada, mesmo em meio a tantas dificuldades. Agradecemos a direção espiritual da nossa casa, ao nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Baltazar, e a toda essa coluna de espíritos que sustenta a nossa casa. Pedimos aos nossos amigos espirituais que nos levem em segurança aos nossos lares e que lá chegando, Senhor, possamos continuar nessa vibração de amor que dessa casa de amor levamos. Que seja assim, em nome da coluna de espíritos que sustenta a nossa casa, em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, que te pedimos, Senhor, a permissão para darmos por encerrado os trabalhos na nossa casa na noite de hoje. Graças a Deus.